de kanji 8. Nós pegamos as frases da série Vamos Ler Kanji e fazemos uma análise um pouco mais detalhada, um pouco mais explicativas dos kanjis que formam as palavras contidas nas frases dessa série, né? Então, as nossas premissas aqui nós já falamos dela várias vezes, não precisa mais detalhar tanto. Cada kanji tem um significado, mas nem todo kanji sozinho é uma palavra. Algumas palavras são formadas por um único kanji. Ao ler em japonês, analisamos sempre palavras inteiras, né? E o som do kanji é de acordo com a palavra. Se você guardar só essas duas coisas aqui, já faz uma diferença gigante no seu aprendizado. E a gente sempre analisa palavras em kanjis seguindo a seguinte fórmula. Primeiro nós olhamos a forma dela, ou seja, quais são as letras que compõem ela. Aí nós perguntamos qual que é o som dessa palavra e qual que é o significado dessa palavra. Exemplo número 1 aqui. Temos aqui, ó. Kanojo to eiga o miru. Kanojo to eiga o miru. Vou assistir um filme com a minha namorada. Kanojo to eiga o miru. Né? O que nós temos de kanji aqui nessa frase? Falando em termos de significado, né? Independente do som. Porque o som ele vem da palavra. Para a gente saber o som, a gente tem que se preocupar com a palavra. Mas temos aqui, né? Primeiro kanji que temos aqui é esse daqui, que tem um significado de ele, ok? Significa ele. Depois nós temos esse aqui, que significa mulher, ou significa feminino, num sentido um pouco mais abrangente, né? Temos esse daqui, que tem o significado de projeção ou reflexo. Projeção no sentido, sabe a projeção de imagem que um retroprojetor faz? Ou a projeção de luz em alguma coisa, tá? Projeção nesse sentido. E esse daqui, esse último, ele tem o significado de imagem, de gravura, né? Gravura e imagem são sinônimos. E quase sempre que a gente apresenta aqui o significado do kanji, a gente coloca sinônimos em português, justamente porque os sentidos deles não é absoluto, né? Ele representa uma ideia. E às vezes essa ideia, ela vaga ali por vários conceitos do mesmo universo. Então quando você vê isso aqui, você tem que ser capaz de entender que mulher e feminino é a mesma coisa. Projeção e reflexo é a mesma coisa. Salvo algumas pequenas nuances, que obviamente tem nessas palavras, mas está no mesmo universo, está no mesmo contexto ali, ok? Se você tivesse uma caixinha para guardar as coisas, imagem e gravura estariam na mesma caixinha, na mesma categoria. Projeção e reflexo estariam na mesma categoria, ok? Por isso que essas listas de kanji, elas precisam ter sinônimos para explicar, porque ele não é um sentido absoluto. A não ser quando é uma coisa muito específica, muito concreta e inquestionável, né? Alguns casos, tá bom? E aí, quais são as palavras que nós temos aqui nessa frase? Olha só, a primeira palavra que nós temos é esta daqui, ó. Lembrando da nossa fórmula, esta é a forma da palavra, este é o som que a palavra tem e esse é o significado. A palavra é kanojo, kanojo. E essa palavra, ela tem o sentido, digamos que original, de ela, tá? Ela. Como se fosse o pronome mesmo, né? Os japoneses não usam muitos pronomes igual a gente usa, eles se referem mais ao nome da pessoa ou ao título que ela tem. Mas essa palavra significa ela. Só que ela é usada também no sentido de namorada, tá? E o que diferencia? Contexto, tá? Depois temos esta palavra aqui, que é a palavra que significa filme, tá? Que ela é lida eiga, eiga. E ela é formada pelo kanji de projeção ou reflexo, que é esse daqui, e pelo kanji de imagem, gravura, né? E eu não falei aqui, mas a palavra que significa ela é formada pelo kanji que significa ele, esse primeiro aqui, e pelo kanji que significa mulher ou feminino, né? Por isso significa ela. Então, o significado dos kanjis, ele tem relação quase que direta com o significado da palavra, né? E depois nós temos aqui o verbo que significa ver ou assistir, miru. Miru, né? Que é esse daqui, tá? Esse kanji aqui, no caso, ele aparece também, que significa ver, assistir, tá? E aí, voltando aqui para a frase, né? A tradução tá como, vou assistir um filme com a minha namorada. Kanojo to. A partícula to aqui, ela dá a ideia de junto com.
Então, junto com ela ou junto com a minha namorada, já já eu vou falar a respeito disso. Eiga o miru. Assistir filme, ver filme, tá? O verbo ver, partícula o, que indica o objeto, né? Quem vê alguma coisa. E aqui está o objeto, tá o que ele vê, que é o filme, ok? Por que está traduzido como minha namorada e não como vou assistir um filme com ela, tá? Por que está desse jeito? Pelo seguinte, poderia sim ser traduzido assim. Só que normalmente, se você usa a palavra kanojo, tá? E não existe alguém no contexto, né? Você não está falando de alguém que está no contexto. Você simplesmente chega de forma aleatória, sem contextualizar nada, e fala, kanojo to eiga o miru, né? Aí a pessoa que está escutando, ela entende ver filme com ela. Ela quem? A namorada, tá? Então, se tivesse falando sobre alguém e tivesse óbvio sobre quem eu tô falando, aí sim a palavra kanojo vai dar o sentido de ela, ok? Que é o significado original da palavra. Beleza? Vamos para a próxima frase, porque o objetivo aqui não é tanto a construção das frases, né? É muito mais a análise de kanji. Essa aqui, muito simples. Daijoubu ka? Daijoubu ka? Tá tudo bem? Essa é uma frase bem informal, né? Quando você faz uma pergunta com o ka no final, sem colocar o des ou sem colocar o verbo na forma mas, ela fica muito informal. Muito numa situação assim de... ou de briga, não é o caso aqui, porque tá perguntando se tá tudo bem, ou numa situação bem... você não pensa muito para falar, né? Então, daijoubu ka? Tá tudo bem? Isso aqui poderia ser numa batalha, por exemplo, teu companheiro caiu ali, você vai perguntar se ele tá bem, né? Mas quais são os kanjis que formam aqui? Esse primeiro aqui significa grande, tá? Esse aqui é uma unidade de medida, que se você colocar no dicionário vai ter o número lá que ele representa, mas não vem ao caso. E esse daqui significa marido, tá? É assim que aparece o significado dele. E esses três formam essa palavra daijoubu, daijoubu, que significa tudo bem, sem problemas. Algumas outras traduções seria firme, forte, tá? Porque essa palavra, daijoubu, ela não é usada em perguntar se tá tudo bem no sentido de cumprimento. Ela é usada no sentido de quando a pessoa teve algum problema, né? Ela caiu, ela bateu, ela apanhou, ela ficou doente, ela tá tossindo muito, né? E aí você pergunta, aí, tá tudo bem? Tá? Você tá forte, tá firme, tá ok? Tá? Então ela é usada nesse sentido. Tá? Cuidado com a tradução, né? Aqui, ó, está tudo bem? Você não cumprimenta alguém perguntando. Daijoubu ka? É estranho, tá? Ela é no sentido de você ver que tem um problema ali acontecendo e você quer saber se a pessoa tá inteira, tá? Inclusive a gente pode fazer inúmeras traduções aqui para a frase. Está inteiro? Está firme? Está ok? Né? Beleza? Então, perceba sempre que você tem que analisar a palavra. Quando um japonês está lendo isso aqui, um nativo, ele não olha para esse kanji, pensa no significado, pensa no som. Depois olha para esse aqui, pensa no significado, pensa no som. Depois olha para esse aqui, pensa no significado, pensa no som. Ele já sabe que o bloco inteiro é daijoubu. E ele sabe o que isso significa. E no seu caso, você aprende o que isso significa com a explicação, tá? Por isso que é a fórmula, forma, som, significado. Outra frase aqui, ó. Oki ieda, né? Oki ieda, né? Que casa grande, né? Ou é uma casa grande, né? Outras traduções possíveis. Tá? Como que é formado as palavras e os kanjis daqui? Primeiro, nós temos esse aqui, que significa grande, né? Que é o mesmo que apareceu aqui, ó. Né? Eles vão se repetindo. E depois nós temos esse aqui, que significa casa, né? Esse aqui meio que nem tem outro significado. É casa, não é nem um universo ali, é casa, tá? Digo, um universo de sinônimos ou de conceitos. Significa casa, forma bem concreta, né? E os dois são formados para escrever as respectivas palavras, né? Então, por exemplo, a palavra que significa grande, tá? Ela é escrita com este kanji,
mas não é só ele. Ela tem essa parte em hiragana. Esse aqui é o adjetivo grande, né? A característica. Então, ela tem essa parte aqui em hiragana. Né? E aí, o som dela é oki, oki, que significa grande. Tá bom? E aqui também, a palavra que significa casa é escrita apenas com este kanji, que significa casa. E o som dela é ie, ie, significa casa. Ok? Aqui, ó, note que dentro dessa palavra aqui, esse kanji tem o som de o. E na palavra anterior, o mesmo kanji tem o som de dai. Dai. Por que que tem essa diferença? Porque sim, você não vai tentar adivinhar qual que é o som do kanji, você vai aprender a palavra. Por isso que nós temos os nossos mandamentos aqui, né? Ao ler em japonês, analisamos sempre palavras inteiras. Quando você entende isso aqui, você não fica confuso. E o som do kanji é de acordo com a palavra. Pior coisa que você pode fazer é pegar um kanji e ficar pesquisando quais são os sons que ele tem. Quando eu digo pior coisa que você pode fazer, não no sentido de curiosidade, tá sem nada para fazer, gosta de brincar disso. Não, ok. Tô falando aprender japonês desse jeito, né? Onde você vai kanji por kanji e você vê que ele tem o som de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa, né? Mas aí quando que usa esses sons? Ninguém sabe. Depende da palavra e você só vai saber sabendo a palavra. Então é melhor aprender direto logo a palavra. Beleza? Então a frase ficou aqui, né? O que ieda, né? Que casa grande, né? Ou é uma casa grande, né? Esse da no final da ideia de ser, né? Próxima frase aqui, ó. Itsu daigaku sotsugyo suru no? Itsu daigaku sotsugyo suru no? Quando você vai se formar na faculdade? Né? Então aqui, quais são os kanjis que estão presentes nessas palavras? Temos aqui, ó, o primeiro significa grande, né? Apareceu 2 vezes agora há pouco. Depois temos este daqui que significa estudo, né? E é justamente os dois juntos que formam aqui a palavra daigaku. Daigaku, que significa faculdade ou universidade, né? Sinônimos. Depois, nós temos mais 2 kanjis aqui, ó. Esse aqui significa graduado, no sentido de graduação, graduado de uma faixa, graduado numa profissão, né? E essa palavra é usada em uns outros contextos legais também, que em português a gente não usaria graduado ou se formado. Mas eu posso falar daqui a pouco, na hora que a gente falar das palavras. E temos esse último aqui que significa negócio, né? Negócio no sentido de empresa, no sentido de comércio, no sentido de até um pouco de profissão, mas no sentido de empreendimento, né? E aí, que palavras que nós temos aqui na frase? Temos a palavra itsu, que significa quando. Temos a palavra daigaku, que significa faculdade ou universidade, formada por esses dois aqui, né? O kanji de grande e o kanji de estudo, tá? Faculdade é o grande estudo, né? Então faz sentido aqui, né? Legal. E depois temos essa palavra aqui, ó, sotsugyo suru. Na verdade, só a palavra lá tá como sotsugyo suru, que é o verbo, né? E ela desse jeito, sotsugyo, formação, ok? E aí tem a versão verbo dela, que é assim, né? Que aí significa se formar ou formar-se, ok? Graduar-se. E essa palavra é formada aqui, ó, pelo kanji com esse significado de graduado e esse aqui com o significado de negócio, né? Ele foi colocado aqui o fazer, né, no final, que dá essa ideia. Então aqui, ó, esse é um caso que não sei se olhando, sabendo o significado isolado dos kanjis, você chegaria à conclusão do significado da palavra como um todo muito fácil. Claro que o contexto ajuda, né? Você sotsugyo suru da faculdade e sabe que esse significa graduado. Daria para deduzir. Mas quando a gente está lendo em japonês, a gente já sabe a palavra, tá? Outra coisa legal é que essa palavra, sotsugyo suru, ela é usada no sentido que a gente conhece, né? De se formar, de se graduar, de concluir
uma etapa, concluir a faculdade, concluir o ensino médio, né? Mas ela é usada também, por exemplo, imagina que você tem um programa de TV com 3 apresentadores, né? E aí depois de, sei lá, 4 anos apresentando aquele programa, um dos apresentadores vai sair do programa, né? Teoricamente ele está indo para outra etapa da vida dele. Eles usam a palavra sotsugyo suru. Ele está no sotsugyo, ele está se graduando, né? É usado também, por exemplo, em bandas, membro de bandas, né? O pessoal usa aquelas, como chama aquelas bandas japonesas de menininha? Quando uma vai sair, né? Sotsugyo, ok? Então, no japonês, nos contextos em japonês, essa palavra é usada num sentido um pouco mais abrangente, né? Ela tem algumas outras situações que a palavra sotsugyo suru é usada, além do simples graduar na faculdade ou em qualquer lugar, qualquer curso, né? Vamos continuar. Esse exemplo aqui, ó, o ônibus vem de Osaka. Basu wa Osaka kara kuru. Basu wa Osaka kara kuru. O ônibus vem de Osaka, né? Aqui, ó, temos novamente o kanji de grande, né? Você tá vendo como ele aparece em vários lugares, tá? E depois nós temos esse daqui que significa inclinação. Esse é o significado, tá? Inclinação. E eles juntos formam a palavra Osaka, que significa nada, é o nome de uma cidade, né? Então, esse é o caso que, se você não conhece, você não chega à conclusão do que é isso só com base no significado deles. Você tem que conhecer a palavra, né? O significado da palavra Osaka, que é o nome da cidade, seria a grande inclinação, né? E faz sentido, né? Olha o nome das cidades no Brasil, né? Muitos nomes de cidades representam alguma coisa, às vezes referente ao relevo que ela tem, né, do lugar dela, ou o fato dela ser perto de um rio, né? Por exemplo, a minha cidade chama Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto, né? Tem aqui perto uma cidade chamada Rio Preto também, Morrinhos, né? Então faz sentido, tá? Só que você tem que saber que é o nome de uma cidade. Você tem que saber que existe uma cidade com esse nome e os kanjis usados para escrever ela são esses, tá bom? É a segunda maior cidade do Japão. Muito legal, inclusive, se um dia vocês puderem ir para lá. Uma cidade... Gosto mais de lá do que de Tóquio. Acho mais legal. Aí depois temos a palavra kara, que significa a partir de, né? Antes nós tínhamos a palavra basa, que significa ônibus. E depois nós temos aqui o verbo que significa vir, né? É o verbo kuru, que é escrito com este kanji aqui, que significa vir, aproximar. Por isso que o significado da frase é: o ônibus vem de Osaka. Nós temos aqui a partícula wa, que indica o assunto principal da frase, e temos aqui a partícula kara, que indica o ponto de partida de alguma coisa, né? Então, falando sobre o ônibus, ele vem de Osaka. Beleza? Vamos ver uma outra análise aqui, ó. Brasil kara Nihon ni iku no wa taihen desu. Brasil kara Nihon ni iku no wa taihen desu. Ir do Japão para o Brasil é cansativo, né? Ou melhor, falei ao contrário. Tá escrito certo, mas eu falei ao contrário. Ir do Brasil para o Japão é cansativo. Temos aqui, ó, Brasil kara, a partir do Brasil, Nihon ni, o destino aqui é o Japão, tá? O que nós temos aqui de kanji? Temos aqui um dos primeiros que nós aprendemos, que significa sol ou dia, né? Mesmo universo, as duas coisas ali. E temos o kanji, que significa origem, base ou livro, né? E os dois formam a palavra Nihon, que significa Japão, Nihon, ok? Já vimos, inclusive, em outras oportunidades aqui. Depois nós temos este daqui, que significa ir, né? Significa ir, ou significa uma jornada, conduzir, agir, né? É uma tomada de ação, o significado mais abrangente dele. Ele está muito presente em palavras que têm relação com tomada de ação, com agir, com fazer acontecer, né? Com ativar, iniciar. Muitas palavras que têm relação com isso, ele está presente, tá? Depois nós temos novamente o kanji de grande. Se você sair dessa aula
sem saber pelo menos esse é o repetiu em todas aqui, é o objetivo, né? E depois nós temos esse aqui, que significa algo diferente, estranho. É usado também no sentido de trocar, de mudar, tá? E esses dois aqui, ó, o kanji de grande e esse aqui de diferente, estranho, é o que formam a palavra taihen. Taihen. Taihen é uma palavra que significa cansativo, complicado, problemático. Tem várias traduções que a gente pode colocar para ela, porque ela é usada em vários contextos ruins, por assim dizer, né? Emergencial. Então, por exemplo, alguém chega na empresa, no escritório, taihen, tipo, deu merda, né? Deu problema. Ou então, toda situação que você quer comunicar que existe uma emergência, existe um problema, né? Mas é usado também para você dizer que é árduo fazer alguma coisa. Que é o caso aqui, por exemplo, né? Ir do Japão para o Brasil é taihen. O que é taihen? É tenso, é complicado, é árduo, é cansativo, né? Não é cansativo no sentido unicamente literal de que você fica cansado. É cansativo no sentido de que é muito tempo, tem que ter resiliência, né? Porque é 24 horas de viagem mais a conexão, né? Então, se você procura no dicionário o significado de taihen, você vai ver que tem um monte de palavras lá descrevendo. Então você tem que pegar bastante o contexto, o conceito geral dela, né? E ver ela sendo usada em diferentes contextos. Ok? Então essa é a aula de análise de kanji de número 8, né? Apareceu bastante aqui o kanji de grande, mas deu para você analisar aqui mais algumas palavras e ver como que a relação entre os kanjis que formam cada uma das palavras, e teve mais uma oportunidade de revisar aqui as nossas premissas muito importantes para o aprendizado de kanji. A gente se vê na próxima aula.